Receita te pegar ali, você ser obrigado a migrar no susto, porque é uma diferença muito grande. E já aconteceu com algum cliente seu? Já. Do nada? Já aconteceu pela compra. Muitas pessoas nem imaginam que pode acontecer. Às vezes, acha que é só a emissão de nota fiscal, que é só a receita, é só o Pix caindo na conta. E não. Aconteceu de um cliente ser pego pela compra. Ele comprou muito além do limite. Então, se o limite do MEI ali é 81 mil no ano, ele pode comprar ali em torno de 64. Se ele ultrapassar esse limite anual, ele já ultrapassou o limite do MEI. E a Receita Estadual, ela tem uma fiscalização muito rígida. Muitas pessoas só pensam na Receita Federal. Né? Falar Receita Federal é o leão. Mas a Receita Estadual também é muito rígida. Mas a diferença das duas é qual? A federal, sei lá... A federal do Brasil, né? E o estado é a de Minas Gerais. É só ali do estado de Minas. Então, esse cliente meu foi pego pelo estado. O estado notificou ele a desenquadrar do mês 5 anos retroativos. Mas assim, eles têm acesso a tudo nosso, né? Tudo. Tudo. Banco, Receita Federal tem acesso às transações. Teve até uma polêmica recente no início do ano aí, não sei se vocês acompanharam, a questão do Pix e do cartão de crédito, né? Que eles atualizaram uma ferramenta da Receita e eles iam ter mais acesso às informações. Sim. Eu imagino que eles abafaram o caso e que as informações continuam, né, sendo fiscalizadas, até porque foi uma atualização de um sistema que já existia. Então, se eles atualizaram, eles não vão desatualizar. Com certeza. Então tá todo mundo na mira, né? Mas a gente tem que tá atento aí a essas informações até para saber como lidar em caso aconteça a fiscalização, né? Mas e a taxação do Pix aqui? Será que vai ser verdade mesmo? Vai taxar Pix? Se taxar... Eu não sei se seria viável, porque o Pix hoje ele é muito... Não, todo mundo faz Pix. Todo mundo faz Pix, então todo mundo utiliza. Então talvez não seria viável para eles a taxação, né? Se trata assim, não seria viável, eles iam ganhar muito dinheiro, né? Talvez a fiscalização traria muito mais retorno, assim, seria mais satisfatório, para eles, né? Às vezes tem um cara sonegando lá que tá ganhando milhões e tá sonegando. E tem muita gente que acaba sonegando, só que tem o problema de cair na malha fina, né, que eles falam. Sim. Sim. Como que funciona essa malha fina? Você perde a sua conta, perde acesso? Como que funciona? Olha, eu vou te dar um exemplo. Esses últimos anos, aconteceu de muitas pessoas terem o CPF bloqueado na Receita. O CPF ficar irregular, né? Pendente de regularização. E essa pendência trava uma conta bancária, se a pessoa for solicitar um empréstimo, emitir um passaporte, né? Então, o CPF pendente praticamente trava a vida da pessoa ali. E na maioria das vezes aconteceu devido à falta de entrega da declaração de imposto de renda. Exatamente por esses motivos que eu te falei. Às vezes a pessoa recebia um caso também, que às vezes a pessoa não imagina que possa ter que declarar. Receber aluguel de pessoa jurídica. Às vezes ele tem um imóvel ali numa imobiliária ou alugado para uma empresa. A empresa vai declarar que recebeu aquele aluguel. Então, se ele tem aquele aluguel e tem também um salário, né, dependendo do valor do aluguel, ele vai ter que declarar, porque a junção daquelas rendas já passa dos 30 e poucos que nós falamos. Já passa da obrigatoriedade. Então, a malha fina é basicamente isso. A Receita tem acesso àquelas informações que foram declaradas e te obriga a declarar também. Às vezes acontece sempre nesse período de entrega de imposto de renda. Chega um cliente, eu não tenho a senha Gov, não vou fazer pela pré-preenchida. E me passa só o informe de rendimentos de uma empresa. Aí eu vou fazer a declaração dele ali com aquele informe que ele me passou. E aí ele não me passou mais nenhuma informação, é o que eu tenho. Amanhã o imposto dele cai na malha fina. Tá muito rápido, tá? Antes Sério mesmo? Antes demorava mesmo, chegava uma cartinha pelo correio, hoje não. Se tiver a declaração com pendências, no outro dia eu já consigo consultar se teve pendência ou não. Mas, por exemplo, se eu não declarei esse ano, um exemplo, eu posso declarar ano que vem, né?
o desse ano e do Pode, mas o seu CPF vai ser bloqueado antes de chegar no que vem. Será? Sim. Sério mesmo? Com certeza. Mas, se você foi obrigado a entregar, sim. Mas eu já vi muita gente que ficou 2, 3 anos depois tomou ferro, né? Mas aí ele tem que entregar esses 2, 3 anos, né, juntos aí de declaração. Mas hoje tá muito rápida, assim, essa questão da Receita. Ele não espera acumular esses anos para poder te cobrar. Então, o seu CPF pode ser bloqueado até na semana que vem. Mas aí, vamos supor, para quem não declarou, por exemplo, a gente passou esses meses sem, na época de declarações, né? Pessoa que não declarou, o que você indicaria para ela fazer? Ela tem que declarar. Mas aí você consegue declarar, por exemplo, semana que vem? Sim. Fora do período? Sim, dá pra fora declarar? do período. Inclusive, eu fiz umas declarações essa semana de um cliente que teve o CPF bloqueado, ele precisava fazer uma viagem e ele teve o CPF dele bloqueado e ele não iria conseguir fazer essa viagem caso ele não resolvesse essa pendência. E aí eu verifiquei, né, ele achou que era só esse ano que ele tinha deixado de declarar, mas ano passado também ele deixou. Então nós já entregamos esses 2 anos juntos. E aí no outro dia o CPF já está regular. Ah, tá. Então são bem rápidos também. Na hora de cobrar, cobra. Não é na hora de entregar. Mas na hora de entregar também. Então, tipo assim, se eu declarei hoje, amanhã o CPF já tá apto novamente, né? E tem uma multa também a multa é mínima de R$165, mas também, dependendo do valor a ser declarado, ela pode chegar a um valor maior. Mas aí, inicialmente, é o valor de R$165. Caso você tenha imposto a receber, essa multa pode ser abatida. Né? Ela pode ser compensada ali no imposto. Então, se não entregou, é entregar. Muito bom. E vai ter muita gente aí que pode te procurar. Sim. Porque provavelmente não declarou. A declaração o ano todo, a gente faz declaração, porque sempre tem alguém que esquece. Né? E contabilidade é muito importante, pessoal. Eu falo assim porque, igual a gente falou, mesmo você não sendo talvez um empresário ou uma pessoa que talvez ele receba um valor muito alto, mas a gente falou aqui no início que a partir de 33.888 no ano de 2024, né? Todo ano atualiza a tabela. Ou seja, você tem que estar declarando. Se você receber mais de 2.800 e pouco aí, você já tem que estar declarando. E se você não declarar, infelizmente, você pode cair na malha fina, né? Que é uma coisa ruim pra caramba. E como que faz pra pessoa... Eu, como empresário, eu quero diminuir meus impostos, quero pagar menos. Dá pra diminuir, dependendo? Então, é essa questão da análise tributária, né, que eu te falei. Acompanhar mesmo, tanto desde a compra da mercadoria que você vai vender ou do serviço que você vai prestar, até a análise ali do seu faturamento, né? Tem hoje o Simples Nacional, né, que, como diz, eu até escutei uma frase na palestra que eu achei assim, realmente ele teve razão quando ele disse que o simples é simples assim como o belo é belo. Então, como diz, não tem nada de belo, não tem nada de simples. Então, a legislação ela tem várias né, opções. O simples ele tem vários anexos de acordo com a atividade. E hoje tem como você reduzir, até os profissionais liberais mesmo, médicos, dentistas, esses profissionais, eles não eram... Esse tipo de profissão não era permitida no Simples Nacional. Então, a partir do momento que passou a ser permitido, tem a possibilidade da gente reduzir os impostos, né, a carga tributária desses profissionais dentro do Simples. Através do fator R, né? A gente faz uma análise diante da folha de pagamento desse profissional com o faturamento dele e ele pode reduzir ali os impostos de 16% para 6%. Então, muito bom. Como diz, muita coisa. É muita coisa. 16% para 6% é 10% a menos que ele está pagando. Sim. E 10% se você for colocar aí, se a pessoa recebe 100 mil, é 10 mil reais. Sim, exatamente. Ou seja, é muita coisa. Sim, a gente falando ali da faixa inicial de faturamento, né? Mas é um exemplo, assim, bem
marcante. Sim, pra ver pra pessoa que realmente faz muita diferença. Sim, faz muita diferença. É a mesma coisa de 10 mil. 10 mil é 10% é R$1.000. Sim. Imagina, R$1.000 sobrando. Até por questões também de análise da pessoa que trabalha na pessoa física. Sim. Porque o imposto de renda, ele pode chegar ali até 27,5%. Então, igual você falou, às vezes a pessoa ali fatura R$100 mil e ela tributa tudo no CPF. É muito imposto, né? Isso, R$27 mil de imposto é muita coisa. Isso que eu cheguei a falar com o Rafa. Por exemplo, a gente tem empresas online, digitais, e a gente paga muito menos imposto que uma empresa física.